Prezadas alunas, prezados alunos do curso de Filosofia da Linguagem. Eu sou o Rodrigo Gouveia, professor dessa disciplina, e vou apresentá-la nesse vídeo de hoje. O nosso curso ele vai se basear em um material bibliográfico que já foi disponibilizado para vocês, um storyboard, uma apostila redigida pelo professor Celso Braida, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu chamaria atenção, logo de começo, para a importância de que vocês leiam todo esse material, que vocês leiam, no caso, os capítulos, sobretudo da apostila do professor Celso Braida, que eu escolhi para essa unidade curricular. Seriam os 6 primeiros capítulos. Então, no nosso storyboard, vocês devem ter notado, o nosso curso teria 4 unidades, mas nessas 4 unidades nós exploramos o conteúdo dos 6 primeiros capítulos da apostila Filosofia da Linguagem. É essencial que vocês a leiam e que se preparem a partir dela. O storyboard é, na realidade, uma apresentação mais simplificada, introdutória do conteúdo dessa apostila. E é a apostila ela mesma que figura como material fundamental do nosso curso. Bom, a linguagem interessa a filosofia por muitas razões. Há diversos problemas, que a gente poderia chamar de problemas filosóficos a respeito da linguagem. E, de certa medida, as diferentes unidades da nossa unidade curricular exploram esses problemas. O curso se inicia com uma reflexão a respeito da relação entre a linguagem, o pensamento e o mundo, né? Seriam três domínios distintos, mas que, pelo menos, nós podemos supor que eles se relacionem de alguma maneira, que talvez um desses domínios represente ou tenha um papel fundamental sobre os outros domínios. As diferentes posições filosóficas defendidas a respeito da linguagem viram de formas distintas essa relação entre a linguagem, o mundo e o pensamento. O primeiro capítulo da apostila de Celso Braida e a primeira unidade do nosso curso gira em torno de uma questão que explora essa relação entre pensamento, linguagem e mundo. E nós veremos, através de diferentes autores que exploraram essa questão, soluções distintas ou maneiras de ver essa relação que se distinguem por um papel, digamos, de dependência que um desses domínios tenha com relação aos outros. No caso, nós iniciamos refletindo a respeito de posições defendidas por filósofos modernos, né? Seriam eles John Locke, John Stuart Mill e Franz Brentano. Todos esses autores pensaram a linguagem como exterior ao pensamento, como algo que seria, de alguma forma, a linguagem não seria constitutiva, não seria um elemento propriamente do pensamento. Alguns deles, nós veremos, no caso de John Locke e Franz Brentano, concebiam um papel fundamental do pensamento na determinação da linguagem. A linguagem, por sua vez, seria derivada do pensamento. John Locke, o primeiro dos autores que eu mencionei, defendia que a linguagem, ou por meio da linguagem, nós exprimimos ideias e juízos, sendo juízos nada mais do que relações entre ideias, formas de conceber estados de coisas a partir das ideias que temos em nossa mente, né? Então, palavras seriam expressões de ideias e sentenças, elas próprias, expressões de juízos, dessas relações que nós fazemos entre as ideias. Desse modo, fica evidente que não é o pensamento que depende da linguagem, mas a linguagem que depende do pensamento, que é determinada como uma forma da expressão do pensamento. John Stuart Mill, diferentemente de Locke, não propunha que o significado das expressões fossem ideias. Para ele, algumas expressões, caso os nomes próprios, né, e há uma ênfase no que diz respeito aos nomes próprios, adquiririam um significado a partir do seu papel referencial, a partir do fato de que servem como etiquetas para as coisas. Elas substituem os objetos que nomeiam no ambiente ou no âmbito do discurso. Pensem no caso, no meu nome, né? Rodrigo Gouveia. Ora, nada mais haveria, segundo Mill,
na determinação do significado desse nome, senão o fato de que esse nome é quase como uma etiqueta para mim mesmo, senão o fato de que esse nome se refere a mim. E essa relação de referência, de denotação, ela se dá sem intermédio de qualquer outro elemento. Mill propõe que algumas outras expressões, não os nomes próprios, como os nomes das pessoas, os nomes das instituições, como Universidade Federal de São João del Rei, ou nome de cidades, né? Mas algumas outras expressões que seriam os termos gerais, essas expressões adquiririam significado por meio de outros elementos que não estritamente sua referência, por meio de componentes que Mill chamou de elementos de conotação. Tá? Seriam notas características que devem ser verificadas, que devem estar, devem ser determinantes de alguns indivíduos para que a eles se apliquem aquelas expressões linguísticas. Pensem, por exemplo, na palavra pessoa. Ora, a palavra pessoa envolve uma série de elementos e alguns elementos do mundo possuem essas características, não é? A nós convém aplicar o termo pessoa na medida em que nós manifestamos essas características típicas associadas à palavra. Já a palavra cão, por sua vez, teria um conjunto de outras características típicas que deveriam ser verificadas, encontradas nos componentes do mundo que receberiam aqui esse termo seria aplicável. Bom, entre os filósofos modernos haveria ainda algumas considerações a fazer a respeito da posição de Franz Brentano, que foi um dos precursores do movimento fenomenológico. Segundo Brentano, a linguagem ela é produto de uma espécie de conferimento de significação. É por meio dos estados mentais, Brentano chamava de estados intencionais, que nós transformamos sons que emitimos pelos nossos sistemas vocálicos ou então traços no papel em expressões significativas. Então, mais uma vez, a linguagem se revela exterior ao pensamento, e nesse caso, claramente, a linguagem se revelaria como sendo dependente, derivada do pensamento. Bom, contrapondo-se a essa concepção moderna, os filósofos do século XX, sobretudo os filósofos do século XX, que pensaram a respeito da linguagem, reconheceram ou propuseram que a relação de dependência não seria tão clara entre o pensamento e a linguagem, de forma que o pensamento determinaria a linguagem, mas sim o inverso. Há diversos autores, nós veremos, que propõem que o pensamento é ele próprio derivado da linguagem, ele se serve da linguagem, ele tem a linguagem como seu elemento constitutivo. Os autores explorados na segunda seção da primeira unidade, né, e são autores discutidos no segundo capítulo do texto de Braida, eles, na realidade, não são autores do século XX, eles antecederam o século XX, são autores do século XIX, que exploraram a linguagem, fizeram algumas considerações a respeito dela, por sua vez influenciaram essa concepção que eu disse marcar o século XX. Né? No caso, Friedrich Schleiermacher pensou a linguagem como constitutivo do pensamento e enfatizou esse seu aspecto. No caso, a linguagem não seria ela própria modo de expressão do pensamento, mas a linguagem seria um meio de realização, de efetivação do pensamento. Friedrich Nietzsche também reconheceu esse papel constitutivo da linguagem, não apenas com relação ao pensamento, mas também com relação ao mundo, né? Pelo menos com relação ao mundo da experiência, o mundo que se revela através da nossa experiência. Mas Nietzsche chamava a atenção ao fato de que haveria um elemento negativo nessa relação constitutiva da linguagem com relação ao mundo. O elemento negativo diz respeito à possibilidade de que a linguagem interfira, que ela sirva como uma espécie de obstáculo para nossa apreensão da realidade tal como ela é. Na medida em que essa linguagem constitui nosso pensamento e constitui o mundo da experiência, a realidade tal como ela seria independente de nós, por assim dizer,
ficaria oculta por detrás de todas essas camadas determinadas pela linguagem cotidiana, pelas expressões que nós nos servimos. Bom, Frege também chamou a atenção, Gottlob Frege, ao fato de que nós usamos a linguagem e que o uso que fazemos dela pode ser inapropriado, pode ser inadequado e pode nos fazer incorrer em erros, né? Só que Frege assumiu uma posição menos pessimista. Para ele, a alternativa diante desse problema seria tentar não caracterizar a linguagem como um empecilho definitivo ao pensamento claro, ao pensamento correto, mas sim tentar recriar a linguagem, ou, melhor dizendo, formular linguagens artificiais. Aqui nós não estamos falando das línguas naturais, do português, do inglês, do alemão, que as pessoas falem, mas sim de uma linguagem que é toda ela produzida e pensada para que não seja vaga, para que não seja imprecisa, para que possa realmente exercer ou servir como instrumento para uma ciência que vise caracterizar a realidade. A realidade, portanto, pode ser caracterizada. A única coisa que seria preciso seria uma modificação do instrumento de que nós servimos para essa caracterização, portanto, da criação de uma linguagem artificial. Frege propôs a sua conceitografia para esse propósito, sobretudo para auxiliar a matemática no seu desenvolvimento. Na segunda unidade do nosso curso, nós vamos explorar as concepções chamadas de concepção hermenêutica da linguagem. O interesse é tentar reconhecer algumas teses e conceitos fundamentais da hermenêutica filosófica. Bom, a hermenêutica parte de uma concepção de que ou de uma constatação de que nós interpretamos as expressões linguísticas o tempo todo. De modo geral, nós faríamos essa atividade, né, de maneira natural, sem nos preocupar com quais seriam os significados atrelados a cada expressão linguística. Mas quando nós lidamos com textos que sejam escritos em uma linguagem estranha à nossa, ou não ordinária, não comum àquela que nós empregamos cotidianamente, nós vemos a necessidade de um esforço maior de interpretação, né? No caso, a hermenêutica filosófica chama atenção ao fato de que nós sempre estaríamos interpretando. E, bom, haveria uma consequência no que diz respeito às muitas linguagens naturais, digamos, que estariam diante de nós. Essas linguagens, elas seriam elementos constitutivos, mas ao mesmo tempo seriam marcados por formas de pensamento que seriam distintas da nossa. De maneira que, para interpretar esses discursos pouco comuns, esses discursos distantes da linguagem que nós desenvolvemos no nosso próprio pensamento, nós somos levados a tentar compreender as coisas sob uma outra perspectiva. É como se tivéssemos que assumir um outro modo de pensar a respeito do mundo. Essa é uma constatação muito importante oferecida pelas teorias, né, que se convencionou chamar de formas de hermenêutica filosófica. Eu chamo a atenção ao fato de que diversos autores, Schleiermacher, Heidegger e Gadamer, pensaram o pensamento como algo derivado da linguagem, né? De alguma maneira, as pessoas elas se veem em uma determinada tradição que determina e as instrui a pensar o mundo de uma determinada maneira. Uma consequência interessante é que talvez nós não possamos traduzir de maneira adequada textos de uma dada linguagem para textos de uma outra linguagem, na medida em que são pensamentos distintos ou modos de ver o mundo distintos que alimentam essas linguagens, né, ou caracterizam essas linguagens. A concepção de sentido proposta por Frege, né, que estaria associado aos nomes, é importante, mas até certo ponto misteriosa, né? Pensem numa expressão linguística, num nome próprio, no caso. O meu nome, Rodrigo Gouveia. Frege nos diz que esse nome, no caso, por ser o meu nome, ele tem um referente, que seria eu mesmo, né?
Mas além do referente, ele teria um modo de apresentação do referente, né? A expressão linguística apresenta seu referente de uma determinada forma. No texto do storyboard, vocês devem se lembrar ou atentar quando chegarem ali, as formas de apresentação de um mesmo referente que dois nomes distintos ofereceria, né? Eu falo de Cassius Clay e Muhammad Ali, que seriam nomes de uma mesma pessoa, mas são nomes que teriam a eles associados sentidos diferentes, né? Outros exemplos poderiam ser Superman e Clark Kent, ou Pelé e Edson Arantes do Nascimento, né? São nomes usados para o mesmo indivíduo, mas que têm associados a ele um modo de apresentação desse indivíduo que seria distinto, né? E, no caso, o sentido ele se verificaria não apenas nesses casos de nomes próprios de indivíduos existentes, mas também no caso de nomes de personagens fictícias, né? Pensem, por exemplo, em Papai Noel ou Harry Potter, né? Esses seriam nomes que não teriam referente algum. A gente acredita que a sentença Papai Noel não existe ou a sentença Harry Potter não existe, sejam sentenças verdadeiras. E são verdadeiras justamente porque não há um referente para esses nomes. Se o significado desses nomes consistisse no seu referente ou na sua referência, esses nomes não teriam significado, mas nós distinguimos o significado de Harry Potter e Papai Noel. A solução que Frege encontrou para isso seria a de afirmar que haja um sentido associado a esses nomes, para além, no caso de um referente, que nesses casos estaria ausente, né? Esse sentido confere significado ao nome. É um modo de apresentação de alguma coisa que no caso não existe, mas o modo de apresentação continua sendo relevante, informativo e determinante para o significado desses nomes. Frege nos diz que os sentidos não se verificariam apenas no que diz respeito aos nomes, mas também a termos gerais e até mesmo às sentenças. Uma observação que eu faço antes da gente passar para a quarta unidade, uma observação importante, é que, segundo Frege, no caso das sentenças, o seu sentido seria o pensamento. Só que aqui nós temos que distinguir o modo como Frege compreende esse termo, o significado do termo pensamento, da maneira como nós usualmente o compreendemos. Nós supomos, né, frequentemente, que pensamento seja uma entidade mental. E isso, bom, não há nada de errado nisso, me parece. Frege, no entanto, compreende o pensamento como algo não mental. O pensamento seria uma entidade abstrata, seria uma entidade objetiva, no caso, um modo de apresentação, por ser ele o sentido de uma expressão linguística, de uma sentença declarativa, mas ele próprio não estaria na mente de ninguém. E isso é muito relevante para a gente compreender a noção de sentido e contrapor essa noção de sentido a qualquer entidade mental. O sentido, seja de um nome próprio, de um termo geral ou de uma sentença declarativa, ele é uma entidade objetiva e abstrata. Ele não está na mente de ninguém, ele não ocorre em um determinado momento do tempo. Ele é uma entidade, até certo ponto, exótica, porque nós não nos deparamos com ela usualmente, né, na nossa experiência empírica com o mundo. Mas ela pode ser aprendida através do intelecto, né? Nós temos intuições do sentido das expressões, sejam elas termos singulares, gerais ou sentenças. E esse sentido, no caso das sentenças declarativas, Frege denominou de pensamento. Então, atentem a esse fato de que o pensamento, segundo Frege, ou aquilo que Frege denominou de pensamento, não é uma entidade mental, não está na mente de ninguém, não é um pensamento no sentido corriqueiro do termo. A unidade 4 do nosso curso explora inicialmente algumas considerações feitas em filosofia da linguagem a respeito do uso das expressões linguísticas. O conteúdo que foi explorado na unidade 3, de alguma forma, alimenta aquilo que seria uma subdisciplina dentro da filosofia da linguagem chamada semântica filosófica. A unidade 4 explora aquilo que foi chamado de pragmática filosófica.
A pragmática não visa elucidar o significado das expressões. A pragmática tem como objetivo fundamental ou principal descrever ou caracterizar as formas de uso e os componentes que devem estar presentes para que nós utilizemos a linguagem de maneira apropriada, né? É claro que talvez o uso mais frequente que nós façamos da linguagem seja o da comunicação, né? De uma forma de apresentação, de formas em que as coisas estejam relacionadas, né? Nós descrevemos, por assim dizer, o mundo por meio da linguagem e essas sentenças de que nós nos servimos nas descrições, elas são verdadeiras ou falsas na medida em que elas se adequam ou não à maneira como as coisas são. Mas além das representações que nós fazemos por meio da linguagem, mas tudo por sentenças declarativas, né, essas que são verdadeiras ou falsas, nós constatamos que nós nos servimos da linguagem para diversos outros propósitos, como para fazer pedidos, promessas, ordens, até mesmo para constituir elementos da realidade em declarações, como quando, por exemplo, um diretor de uma determinada associação declara a reunião que esteja ocorrendo como encerrada. Esse ato linguístico que ele realiza, por sua vez, constitui um fato novo, o fim da reunião. Outros exemplos de declaração interessantes seriam aqueles em que o padre, ou talvez um juiz que seja, declare dois indivíduos como casados, ou quando uma declaração diz que uma determinada casa seja propriedade de alguém. Esses são fatos que nós constituímos por meio da linguagem. E alguns autores exploraram essas diferentes maneiras de agir por meio da linguagem, né? Fundamentalmente, esses autores seriam John Austin e John Searle. O capítulo 5 da nossa apostila explora em bastante detalhe essas diferentes formas de atos de fala ou ações linguísticas que teriam sido distinguidos pelos autores que eu mencionei. Bom, a última sessão da unidade 4, por sua vez, aponta para o fato de que a linguagem passou a ter na filosofia um papel de destaque muito maior do que tinha anteriormente, né? Se compreende, a tarefa da filosofia é compreendida por muitos autores como uma tarefa de análise, de elucidação de conceitos. O que alguns autores propuseram, entre eles Ernst Tugendhat, né, que é mencionado no capítulo 6 do livro de Breida, é que a análise filosófica, propriamente filosófica, deveria ser empreendida através de uma análise da linguagem, da maneira como nós utilizamos as expressões linguísticas. Assim, no caso da ética, que investiga a natureza do bem e do mal, do certo e do errado, o tipo de reflexão que nós deveríamos ter seria o de análise do modo como as pessoas usam as expressões bem, certo, errado ou mal, para aí elucidar os conceitos relevantes. A estética, que explora a natureza do belo e do feio, do repugnante, também poderia empreender, ou deveria, na verdade, empreender as suas reflexões por meio de uma análise das expressões linguísticas que têm uso corrente em comunidades linguísticas. Bom, assim eu concluo essa apresentação. Obrigado, até mais.